4, 3, 2, 1. Bom, você já sabe, os jornais e noticiários estão atuando contra você e o seu dinheiro. Nas últimas 2 aulas eu mostrei para você 2 coisas. Primeiro, como esconderam as melhores oportunidades de investimento dos últimos anos para você, e depois eu peguei pela sua mão e te expliquei e te mostrei como funciona o mundo da renda fixa. Agora você tem quase tudo que você precisa para aproveitar a oportunidade e ganhar muito dinheiro na renda fixa. Só falta uma coisa. Antes de eu te falar que coisa é essa, vou te fazer uma pergunta. Você sabe do que é feito um bom surfista? Habilidade? Talvez. Mentalidade, condicionamento físico, saber a hora de aproveitar as melhores ondas? Bom, eu vou logo para a resposta. Um bom surfista, ele é feito pela junção de 3 coisas: conhecimento técnico, capacidade física e o mais importante de todos, saber exatamente como e quando agir para pegar a onda certa. Por isso, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você está na praia e está com a prancha nas mãos. E hoje eu vou te ensinar como você entrar na água e aproveitar o momento certo para pegar aquela onda da sua vida. Na verdade, hoje você vai entender como aproveitar a verdadeira oportunidade de ouro da renda fixa, um conhecimento que até então estava inacessível para você. Vamos lá? Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo da oportunidade de ouro da renda fixa 2.0. Espero que vocês já estejam com as suas respectivas pranchas, porque é a hora de pegar e ir para a prática, entendeu? Saber como é que faz para pegar a onda na hora certa. Gostaram desse videozinho? Esse ficou realmente muito bom, o pessoal criativo tá mandando bala. Bom, antes da gente começar aqui o nosso encontro, eu preciso, né? Acho que hoje tá tudo certo. Hoje o áudio foi 0, tudo redondinho, né? Então eu posso começar, né? Bom, hoje eu vou dar os recados rápidos aqui, porque eu imagino que você já me conheça, né? Você já me conhece bem, a gente já conversou, já esteve juntos por 2 dias consecutivos. Então eu vou dar alguns recadinhos rápidos, aqueles recadinhos padrões que você já deve saber qual é, mas se você está chegando agora, né? Isso é importante para você. Hoje vamos falar do que então? Se você já está com a sua prancha aí, pronto para entrar na água. A água, ela não tá gelada não, tá ficando quentinha, hein? Então você já prepara a sua prancha, o sol tá saindo, ó, o sol aqui atrás tá batendo forte. Ah, legal, olha lá, minha tela não está sendo compartilhada, né? Então só um segundo aqui, acontece, né? Acontece. Então, beleza, agora eu tô vendo aqui. Um minutinho para compartilhar a tela, né? Vamos preparando o protetor solar. Hoje a gente vai falar de protetor solar e de Ronaldo. O que Ronaldo e protetor solar tem a ver com investimentos? Eu quero ver se vocês adivinham aí, né, o que eu estou falando. Mas espera aí, não compartilhem ainda. Quando tiver full screen, pode compartilhar. Tá full screen, John? Tudo certo? Agora tá na tela, certo? Tudo certo, André, agora? Agora tudo bem, né? Agora eu vou tomar uma bronquinha de leve quando sair aqui, tá bom? Então, oportunidade de ouro da renda fixa 2.0, começando a nossa aula 3, que a gente vai falar do quê? Das oportunidades de ouro na renda fixa. Essa aula é o que dá um nome para a nossa semana inteira. Como que você pode surfar o melhor momento de entrar nessa onda da década, tá bom? Vamos lá então ver o que a gente... o recadinho, tá? Antes... Se você aí não pegou o mapa mental dos últimos dias, entra no grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, tá certo? Entra no grupo do WhatsApp, pega lá o mapa mental. Gui, não tem aí o dia, né, o mapa mental de ontem, de antes de ontem, a gente reenvia todos os dias, mais ou menos 10 horas da noite, tá bom? Então se você perdeu, pode ficar tranquila, que hoje vai ser reenviado o dos dias anteriores. E um recado importante antes de começar, amanhã tem jogo de futebol, Corinthians. É Corinthians amanhã? É amanhã. Hoje é Corinthians 9h30. Amanhã é São Paulo, e ó que eu sou São Paulino, não tô sabendo legal. São Paulo e Fluminense, 8 horas da noite. Só que amanhã você tem um compromisso muito mais importante, que é a nossa aula definitiva. Você precisa saber o que você vai fazer com o seu dinheiro na renda fixa. Então amanhã, nada de jogo de futebol. Você só vai assistir o segundo tempo, que é o mais importante. Você quer saber o quê? Como acaba o jogo. Você não quer saber como começa, você quer saber como termina. Então termina as nossas aulas amanhã, depois você vai assistir o jogo, tá certo? São Paulino, Fluminense, vocês vão ganhar, a gente vai ganhar, estamos em casa, tá? Então olha só,
Grupo do WhatsApp, tá? Aí estão falando que ainda bem que eu sou corintiano, né? Entra no grupo do WhatsApp para pegar o mapa mental. Agora o seguinte, né? Tem muita gente que fala por aí, pessoal, que não é possível ganhar dinheiro de verdade com a renda fixa. Aí o slidezão vai subir aqui na tela. Só que a verdade é uma só, né? E é muito simples, porque que a maioria das pessoas falam, né? Por que não dá para ganhar dinheiro na renda fixa? É porque elas de fato não ganharam, tá? Elas nunca ganharam. Na verdade, a maior parte das pessoas nunca teve sequer a chance de ganhar dinheiro na renda fixa, tá bom? E aí, por que que isso acontece, né? Como assim, Gui? Por que que a maior parte das pessoas não tiveram a chance de ganhar dinheiro de verdade na renda fixa? Olha só, que eu peguei um gráfico para mostrar o número de pessoas que estavam cadastradas na plataforma do Tesouro Direto nos respectivos anos, 2012, 2016 e 2021, final do ano passado, tá? O que é a plataforma do Tesouro Direto? Para você comprar um título público, né, investir em um título público, você precisa ter conta no Tesouro Direto, tá? É o Tesouro Nacional que toma conta do caixa do governo, que tem essa plataforma lá para transformar os títulos públicos em mais acessíveis para nós, investidores e investidoras, pessoas físicas. Lá em 2012, tinha 320 mil pessoas cadastradas. Né? 10 anos atrás, só 300 estavam aptas a investir em títulos públicos, a emprestar dinheiro para o governo. 2016, 1 milhão e 100 mil pessoas. Hoje, a gente tem mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Tesouro Direto. Olha a diferença. Gui, a imagem está embaçada. Pessoal, vocês vão clicar na imagem de uma engrenagem aqui embaixo, em algum desses lados aqui, tá certo? Você vai clicar e tá lá em 240p. Você vai colocar em 1080p, tá? 1080, vai ficar Full HD. E é importante que esteja Full HD hoje, porque tem surpresa, novidade, coisas aqui que o criativo inventou, e aí pode dar muito certo, pode dar errado. Você só vai saber se tiver no Full HD, beleza? Então já monta aí o seu Full HD. Bom, então olha só, pessoal, as duas maiores oportunidades de ganhos de verdade na renda fixa na década passada aí aconteceram em 2012 e em 2016, quando apenas 5% das pessoas, 7% aqui em 2016, né, das pessoas, do número de pessoas que investem hoje, estavam lá. Maior parte das pessoas não investia. Né? Eu quero saber, quem que investia? Manda no chat aí. Quem que investia lá em 2016? Quem que investe desde 2012? Acredito que sejam poucas pessoas que estão nos assistindo, mas eu quero saber quem que investia nessa época, tá? Ó, compartilha com o seu amigo, amiga, live aí, que, poxa, agora, para mudar de patamar financeiro, precisa assistir essa aula, hein? Então já compartilha com a pessoa. E, André, como é que a gente tá de like? Tá bom? 2.1 likes? 2.1 likes aí não dá, pessoal. 2.1 não começo nem a falar da oportunidade de bronze, quanto mais da de ouro, né? 2.100 likes nem é de prata, hein? Tem que ter mais like aí para eu falar da de ouro. Ó, 2017, 2018, 2016 comecei em 2015, mas é uma outra pessoa que investia lá atrás, né? Que teve acesso, tá bom? Bom, mas o Gui, legal, dá para ganhar dinheiro, né? Na renda fixa, você está falando, mas está falando de ganhos de quanto? Qual que é o percentual que você está falando aí que nessas épocas a gente conseguiu ter de retorno? A gente não, né? Quem investia lá conseguiu ter de retorno. E onde? Que é importante. Então aqui eu só vou retomar a ideia dos funcionários. Lembra lá dos funcionários? Do Caxias, do Despreocupado e do Criativo, né? Que representam os pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação na renda fixa. Então, a sua carteira de investimentos, né? Funciona como uma empresa, cada um deles representa um funcionário trabalhando para você, que é o CEO, a CEO, tá? Hoje, a gente vai pegar aqui, como a gente vai entrar numa parte, né, de ver oportunidade, expectativa, taxa de retorno, eu vou pegar aqui cada um desses funcionários, ele é representado por um índice no mercado, tá? Então, poxa, o pós-fixado, que é o Caxias lá, ele é representado pelo CDI. A gente já viu de onde vem o CDI, né? O CDI, ele é o índice ali que apresenta baixa oscilação diária, segurança, rendimento comedido no médio e longo prazo. O Despreocupado, que é o pré-fixado, ele é representado por um índice, o IRFM, tá? Esse IRFM, ele representa a cesta de títulos públicos pré-fixados. E aí pode ter um risco de moderado a alto, tá bom?
Esse é o IRFM, então representa que é uma cesta de títulos públicos pré-fixados. Representa o retorno médio dos pré-fixados títulos públicos, tá bom? E aí o IMAB, né, que é o conhecido aí como é uma cesta de títulos públicos de ativos indexados à inflação. Pode apresentar um risco moderado a muito alto, tá certo? Então aqui a gente vai falar de índices, para quê? Para a gente ter uma ideia melhor de retorno, tá bom? Então, ganhos de quanto estamos falando aqui, ó? Os maiores, né, maior retorno dessas cestas de títulos públicos na década passada chegou a quase 35% em apenas um ano. Aí você vai falar assim, poxa, Gui, 35% em um ano é alto, é bom, é muito bom, né? Mas será que, como é que é comparativamente, relativamente às aplicações de renda variável, por exemplo, ou de ações, de fundos imobiliários, que sempre dizem que entrega mais retorno, né? Que dá para ganhar mais dinheiro. Aí eu peguei aqui, ó, só uma observação. O maior retorno do Ibovespa, né, que é o principal índice de ações do Brasil, também foi na década passada e foi de 38,94%. Coloquei um gráfico aqui, ó, para mostrar a rentabilidade desses índices ao longo do tempo. A barrinha amarela é a cesta de títulos públicos indexadas à inflação, o IMAB, a cesta de títulos públicos dos ativos, né, dos criativos, tá certo? Bom, agora, vocês estão conseguindo aí, né? A barrinha vermelha, ela representa quem? O Ibovespa, o índice de ações. Percebe que é um ano ali que o Ibovespa fica acima desse índice de renda fixa, tá bom? Legal. Poxa, Gui, beleza, tô entendendo. Só que 35%, será que tem essa oportunidade de ouro, de ganhos de até 35%? Ou tem coisas aí que podem ser mais atrativas dentro da renda fixa? E eu peguei aqui para vocês. Coloquei aqui em azul, nesse gráfico, tá? A rentabilidade de um título público, que lá atrás, em 2015, 2016, representou essa oportunidade de ouro que nós estamos vivenciando hoje. Presta atenção, pessoal. Olha a rentabilidade dessa barrinha azul lá em 2016, 73%. Lá em 2017, mais 14%. Aí foi um pouco mais comedido. 2018, mais 30%. 2019, mais 55%, quase 56% de retorno. Sabe o que isso significa em retorno acumulado? Quase 300% em um título público. Isso é o que eu chamo de verdadeira oportunidade de ouro da renda fixa, tá bom? Agora, poxa, mas olha só, esse título aí, ele apresenta, né, oscilações relevantes. Presta atenção lá em 2015, chegou a cair 15%, 2021, ano passado, caiu mais de 20%, tá? Então, assim como um surfista tem que saber a hora certa de entrar numa onda, nós, investidores e investidoras, pessoas físicas, temos que saber a hora certa de comprar esse ativo, que é uma oportunidade que entrega eventualmente essa oportunidade de ouro, tá bom? Vamos falar mais disso daqui. Agora, né? O Gui, dá para ter sempre esse retorno de 30%, 50% e até 70% ao ano, em um único ano, né? Em renda fixa? Eu costumo dizer, não dá, tá? Não é sempre que você vai encontrar a oportunidade de ter retorno dessa magnitude na renda fixa. Presta atenção em mim aqui agora, né? Essas oportunidades, pessoal, elas surgem. E aí agora que eu sei que vocês vão gostar bastante, tá? Não sei se alguém aqui já navega, né? Já andou de barco, tem experiência com isso, mas eu costumo observar que marinheiros e marinheiras aí, quem costuma andar de barco, são investidores e investidoras um pouco melhor, tá? E se vai ficar mais claro por quê. Mas olha só, por que surgem essas oportunidades de ganhos de 30%, de 50% e até 70% em um único ano na renda fixa? Eu coloquei 3 fatores para que isso aconteça, tá? 3 fatores que, quando eles acontecem, né, abrem a oportunidade de ouro da renda fixa. Primeiro, quando tem um pênalti para o Brasil. Pênalti para o Brasil, hein? Para a seleção brasileira. Segundo, um belo dia na praia. Também pode ser um motivo, ali um dos motivos que abre uma oportunidade de ouro dentro da renda fixa. E o terceiro, quando a maré fica alta. Você deve estar pensando o seguinte, Gui, como um pênalti para a seleção brasileira
um dia na praia, e quando a maré sobe, o que isso tem a ver com oportunidade de ganhos dentro do mundo da renda fixa? Espera lá, você vai entender cada um desses pontos, o que eu quero dizer, tá? Antes eu vou contar uma história, né? Uma história que vai te trazer para esse mundo do pênalti para o governo não, né? Para a seleção brasileira, tá vendo? O que dá? Ficar trabalhando muito aí, fazendo relatórios? Quem conhece esse cara aqui? Ronaldo Nazário de Lima. Vocês conhecem? Conhece esse cara aqui? Quem conhece esse topetinho aqui? Eu, né? Na época, eu cortei meu cabelo assim, tá? Topetinho do Cascão, né? Na Copa de 2002, eu cortei meu cabelo igual do Ronaldo, confesso. Quero saber se alguém mais teve coragem de fazer isso, tá? Mas o fato é o seguinte, pessoal, o que o Ronaldo, né, ele tem a ver com investimentos, com essa oportunidade? Bom, lá em 2004, alguns de vocês vão lembrar, tá certo? O Thiago falou, só conheço o fenômeno. É esse cara mesmo, tá? Ó, em 2004, o Brasil ele enfrentou a Argentina em um jogo com 3 pênaltis, tá? Marcados para o Brasil. Quem que bateu os 3 pênaltis? O Ronaldo Fenômeno. E ele, pessoal, o que você acha que aconteceu? Né, o Ronaldo é conhecido por ser o maior batedor de pênaltis da história, o melhor do Brasil, tá certo? O que você acha que aconteceu? Pô, a gente foi campeão da Copa do Mundo em 2002, Ronaldo estava no auge, 3 pênaltis no mesmo jogo, bateu os 3 pênaltis, fez os 3 gols, tá certo? O que está acontecendo agora, nesse exato momento? Pênalti para a seleção brasileira. Quem que vai bater esse pênalti? É o Ronaldo Fenômeno. O que eu quero dizer com isso? Como assim? O que pênalti tem a ver com renda fixa? Presta atenção. Ronaldo, qualquer pênalti que ele bateu 2002, 2003, 2004, 2005 foi gol. Converteu todos pela seleção brasileira, tá? E o que isso tem a ver? Os níveis de taxa hoje desses títulos, né, da renda fixa, eles estão sendo negociados a uma taxa muito atrativa. Muito atrativa. Atrativa em que nível, Gui? Quem comprou no passado esses ativos com esse nível de taxa, né, quem os adquiriu com esse nível de taxa, e carregou por 12 meses, ou seja, por no mínimo 1 ano, tá, teve retorno positivo em 100% das observações. Então, quem adquiriu esses ativos da oportunidade de ouro da renda fixa lá atrás, nível de taxa semelhante ao que está sendo negociado hoje, carregou, deixou lá na sua carteira de investimentos por no mínimo 12 meses, não teve uma única janela que teve um retorno negativo, essa janela de 12 meses, tá? E um detalhe, o retorno médio de 1 ano foi de 25%. O que isso significa? Ó, que não foi só gol, né? Não foram só gols quem adquiriu esses ativos lá atrás que fizeram, foram belos golaços, né, de pênalti. Para quem não sabia que tinha golaço de pênalti, aqui está um, tá certo? Então olha só, o nível de taxa hoje que a gente está vivenciando é a mesma coisa que se o Brasil tivesse jogando pênalti para a seleção brasileira e o nosso batedor de pênaltis, quem vai para a marca do pênalti, cobrar este pênalti, é ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Ronaldo ia bater um pênalti, pessoal, a chance dele perder era muito pequena, né? Bom, agora, esse nível de taxa, a chance de perder dinheiro em 12 meses é muito pequena. Ronaldo poderia perder um pênalti pela seleção brasileira? Poderia. Mas olhando o passado, o histórico do Fenômeno, isso era bem difícil de acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo com o nível de taxa desses ativos hoje. Tá certo? Poxa, Thiago mandou uma mensagem maçãzinha. Tô vendo aqui que o chat explodiu de maçã. Tava tentando entender o que está acontecendo. Muito obrigado pela audiência, então, tá? A Caroline falou, tô chateado com metáforas de futebol. Caroline, essa foi a última. Acabou a metáfora de futebol, tá? Agora são só outras. Imaginei que vocês poderiam ficar um pouquinho chateadas, mas foi aí uma analogia para você entender isso, tá certo? Então, olha só, olhando o passado, o nível de taxa, Ronaldo tá indo bater o pênalti. Beleza? Ronaldo pode perder? Pode, mas é muito difícil de isso acontecer, tá bom? Então, olha só, esse
é o primeiro sinal que eu acompanho, sinal verde, para adquirir esses ativos de risco na renda fixa. Pá, caraca! Agora tira um print para postar depois e marcar lá no Instagram, hein? Primeiro sinal verde para aumentar o risco, para comprar esses ativos de risco na sua carteira de renda fixa, acendeu. Certo? Eu monitoro 3. E o primeiro acendeu agora. Gostaram? Gostaram? Poxa, esse daqui foi bom demais, hein? Boa! Legal, Gui. Entendi. Nível de taxa, então, tá elevado, tá certo? Tá apresentando ali uma oportunidade, tá? Esse alerta, né, ele acendeu. Sinal verde para a gente comprar esses ativos de risco na nossa carteira, né, de renda fixa. Legal. Qual que é o segundo motivo? O segundo motivo é que você vai passar um dia na praia. Perfeito? Como assim vai passar um dia na praia? Pensa só no seguinte exemplo. Você está lá, está de férias, né? Vai viajar para as férias, vai para onde? Vai para Paris? Não, tá caro o euro, pô. Tá fazendo 50 graus quase, Paris. Né? Vou para os Estados Unidos, o dólar tá alto, hein? O dólar tá alto também. Para onde você vai? Você vai passar suas férias na praia, né? E aí tem um ponto. Na frente do seu hotel, na praia, existem 2 lojinhas. A lojinha do seu João e a lojinha do seu Paulo, tá? Agora, o seu João, ele é o especialista em guarda-chuva, tá? Então, o seu João, ele vende guarda-chuva, de todas as cores, todos os tamanhos, sombrinha, né? E tudo mais. Já o seu Paulo, ele é especialista em vender protetor solar. Você vai na loja do seu Paulo, tem vários aí protetores solares, né? Tipos, fatores de proteção para você escolher, tá bom? O que acontece? Você está lá no seu primeiro dia de férias, o dia amanhece com poucas nuvens, muitas pessoas, então elas vão para a praia fica cheia. Você não consegue nem achar um lugarzinho direito para colocar a sua cadeira para montar lá. Só que tem determinado momento do tempo, né? O que acontece? O Carlos falou que o seu João é gente boa, ele só compra com ele o protetor. Então você está lá o dia na praia, tem poucas nuvens, muita gente na praia e tal. De manhã ainda, né? 10, 11 horas da manhã, você acabou de tomar um café, mas em determinado momento, as nuvens elas começam a fechar. O céu ele começa a ficar nublado. E aí, os precavidos, como é que eles começam a fazer? Vão lá para a loja do seu João, né? Começam lá, né, e comprar um guarda-chuva aqui, um guarda-chuva ali, o seu João já começa a ficar feliz. Opa, pois não, um guarda-chuva para você, para sua filha, seu marido, para sua esposa, tudo certo, né? Pô, enquanto isso, o seu Paulo que vende protetor solar, né, as vendas dele vão diminuindo conforme o sol vai desaparecendo. Ao meio-dia, o céu está completamente fechado, o dia virou noite. Sabe quando você está meio-dia, parece que já está às 6 horas da tarde? Então, o que acontece com as vendas de guarda-chuva do seu Paulo? Sobem bastante. Enquanto a venda de a venda de guarda-chuva do seu João sobe. A venda de protetor solar cai do seu Paulo, tá certo? Bom, o que acontece com os preços? Os preços dos guarda-chuvas sobem bastante e os preços do protetor solar do seu Paulo caem drasticamente. Na hora da chuva, então, o impacto é ainda mais forte. As pessoas correm para comprar guarda-chuva, né? Enquanto o protetor solar absolutamente ninguém quer, tá certo? Legal. Boa, aí tem esse movimento. Só que veja só, né? Você está passando as férias na praia, o preço do guarda-chuva está subindo. O seu João, ele viu ali que a galera quer mais, né? Quer mais guarda-chuva, ele bobo nem nada, tá acabando o estoque, né? Vai vendendo ali. Então, pensa só, você vai passar as férias na praia, você vai ficar lá durante 20 dias. Você não acha que valeria a pena você comprar, né, um protetor solar com 20% e até 30% de desconto por conta do tempo nublado, do pessimismo? Você ainda tem 19 dias para passar na praia. Muito provavelmente vai fazer sol, você vai precisar do protetor solar. Seria uma boa você garantir 1, 2, 3 para você passar os próximos dias e economizar uma bela grana. Então, muito provavelmente, você ainda vai ver esses dias de sol, né? Então, comprar protetor com descontos muito atrativos pode ser uma boa opção, tá? E o que isso tem a ver com investimentos? Pensa só, o medo, pessoal, o medo da chuva aqui, o que fez com o preço dos guarda-chuvas? Subir. E o medo nos investimentos, ele traz várias oportunidades de investimento com taxas de retorno muito atrativas, tá?
Então eu acompanho um índice específico de medo para o mercado financeiro brasileiro, que ele é chamado CDS, tá? Em inglês, CDS, tá? Esse índice, quando ele sobe, significa que o medo dos investidores e investidoras está subindo com relação à situação econômica brasileira, né? Só que quando esse índice ele sobe bastante em um curto espaço de tempo, o preço dos ativos de risco tende a cair bastante no Brasil. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O índice de medo do mercado brasileiro subiu de uma maneira drástica em um curto espaço de tempo, fazendo com que os preços dos ativos de renda fixa, esses que apresentam boas oportunidades de ganho, despencassem em um curto espaço de tempo. Quando isso acontece, abre oportunidade de alocação para você obter ganhos relevantes a médio e longo prazo, tá certo? Então, olha só, esse CDS ele piorou muito em um curto espaço de tempo. Esse é um índice que a gente acompanha bastante. Então, quando isso acontece, o retorno nos próximos meses ele tende a ser muito considerável. Você está falando retorno de quanto, Gui, nessa oportunidade? Estou falando de retorno de 30, 50, 70. E já teve uma vez, tá? Uma vez, para depois vocês não falarem que é sempre, uma vez em que o retorno nos próximos 12 meses ultrapassou o patamar de 100%. Beleza? Então, por isso, né? Quando todo mundo estiver correndo atrás de guarda-chuva, que é o que está acontecendo agora, né? É importante você comprar o protetor solar, tá certo? Então, comprar os ativos que ninguém está procurando, beleza? Quais ativos são esses? O da renda fixa, tá bom? Os ativos aí que dão oportunidade de ouro da renda fixa. Então, esse é o segundo sinal verde para você aumentar a sua exposição, ou seja, adquirir os seus ativos de risco dentro do mundo da renda fixa, tá bom? Segundo sinal verde se acendeu. Só falta agora, para completar a tese, né, para a gente acreditar que esse é o momento de verdade, né, da gente entrar aí, começar a entrar nesses ativos de renda fixa, né, de risco, só falta um único sinal, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Bom, o que a gente vai ver agora é quando a maré ela está alta na marina, perfeito? Quando que a maré está alta na marina? Então olha o seguinte, erro clássico de marinheiros de primeira viagem, né, é deixar sair para alto mar em época de maré baixa, quando o mar está mais tranquilo. O mar está mais tranquilo, eu vou tirar ali o barco da marina, né, que é onde ficam estacionados os barcos. Quando a maré está baixa, pessoal, normalmente, se você retira o barco, o que acontece? Eles ficam encalhados, tá certo? Você tem que esperar a maré subir, tá bom? Então, poucas pessoas querem retirar os barcos ali, né, do seu estacionamento, da sua marina, quando a maré está alta. Porque quando a maré está alta, o mar ele fica revolto, fica mais bravo, né? Fica balançando, pode te dar um enjoo também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tá? É mais seguro você sair da marina quando a maré está alta, porque assim você evita o risco do quê? De encalhar a sua embarcação aí quando a maré está baixa, perfeito? Bom, claro, né, que ficar em mar turbulento, de maré alta, por muito tempo, ele pode te fazer passar mal. E é por isso que a ideia é você tirar o barco da marina quando a maré está terminando de subir. Quando a maré está terminando de subir, o ideal é você pegar o barco e tirar da marina, beleza? Depois que isso acontece, chegou no ápice da maré, a tendência é que ela se estabilize e depois o dia, com a maré estabilizada, o mar vai se acalmando. Quando a maré está reduzindo o seu nível, tá? Aí o dia fica propício, o mar fica propício para você curtir um belo dia de sol no seu iate, na sua embarcação. É assim que fazem os navegadores mais experientes, tá bom? O que isso tem a ver com investimentos? A Selic, pessoal, taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil, que é determinada pelo Banco Central, né? O banco aí, que é a autoridade monetária brasileira, tá certo? O Banco Central, ele altera a taxa Selic para tentar conter o quê? A inflação, né? Para tentar conter um aumento acelerado no nível de preços, tá? Só que quando o Banco Central eleva essa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, o momento ele fica propício para que nós, investidores e investidoras, aumentemos aí a nossa exposição em ativos de risco, tá bom? Ou seja,
quando a taxa Selic sobe, e todo mundo está tenso, pensando em problemas econômicos, em taxa de inflação, em taxa de desemprego subindo, em PIB caindo, né, que é a atividade econômica brasileira, as oportunidades aparecem, tá certo? Então, a Selic, ela pode ser considerada como a maré. E dá uma olhada aqui, seguinte, né? Quando a taxa Selic ela estava terminando de subir, peguei aqui os últimos 2 momentos em que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ela estava terminando de subir. Lá em 2016, isso aconteceu, tá? Quem percebeu que a taxa Selic ela estava terminando, ela estava ali em um momento, né? Ou seja, a amarela estava ali perto de começar a se reduzir e adquiriu esses ativos de risco na renda fixa, qual taxa de retorno que ela conseguiu? 12 meses à frente, ela conseguiu aí uma taxa de retorno, estou falando para eu dar um tapinha no cabelo aqui, conseguiu uma taxa de retorno de 110% acumulada nos próximos 12 meses. Então, ó, taxa Selic chegou ali nas suas máximas, parou de subir, os investidores e investidoras lá em 2016 que adquiriram esses ativos de renda fixa, tá? Que apresentavam ali oportunidades, né, que viram essas oportunidades surgir, ou seja, que tiraram o barco da marina, conseguiram ter rentabilidades de 110% nos próximos 12 meses, de até 110% nos próximos 12 meses. 2018, né, aconteceu uma coisa muito semelhante. 12 meses antes da Selic voltar a cair, da taxa básica de juros da economia voltar a cair, quem adquiriu esses ativos de risco conseguiu obter retorno, taxa de retorno de quanto? De 98% 12 meses depois, tá? Presta atenção. Pessoal, analogia ajuda a maioria, né? Ajuda você a entender conceito complexo, tá? Se eu colocasse um monte de gráfico aqui, indicando taxa de juros real neutra, IPCA, núcleo da inflação, né? Núcleo de utilização da capacidade instalada da economia brasileira, eu tenho certeza que vocês iriam dormir. Se atentem ao conceito, tá? E aí, para as pessoas que falam, Gui, eu gosto de um conceito um pouco mais técnico, se atentem ao final da história, que eu estou entrando na parte mais técnica no final de cada etapa, tá bom? A analogia, ela ajuda todo mundo a conectar os pontos, beleza? Então, seguinte, quem adquiriu quando a maré estava alta, ou seja, quando a Selic estava nas máximas, né, meses antes dela começar a cair, conseguiu adquirir taxas de retorno muito elevadas, tá bom? Legal. Agora, Gui, mas dessa vez o mar está muito perigoso. Por quê? Porque a gente vai ter eleições, a gente tem um cenário econômico internacional conturbado, né? A gente tem guerra aí, tem Rússia e Ucrânia, a gente tem tensões na Europa, a gente tem o primeiro-ministro do Reino Unido desistindo do cargo, isso tudo traz aí movimentos negativos, não traz não para as nossas oportunidades de ouro, né, para a nossa oportunidade de ouro? Isso aí tá, o que as pessoas costumam dizer? Gui, hoje o cenário está muito pior do que nos anos anteriores. Pessoal, né, só deixa aqui um pouquinho. Isso não é verdade, tá? Nos ciclos anteriores, nos momentos anteriores, o que aconteceu, né? Poxa, lembra lá, quem lembra da crise, né? Lá de 2017, quando vazou áudio do até então presidente Michel Temer, né? Lá em 2009, 2008, quando teve crise econômica global. Se vocês provavelmente não investiam, né? Mas naquela época, tá certo? Os noticiários eram dos mais assim, tenebrosos possíveis. O capitalismo vai acabar, o mercado financeiro vai acabar, coisas desse sentido, tá? Que colocavam qualquer um com pânico total. Então, as manchetes que vão sair nos jornais e revistas, e a gente já falou isso em alguns outros dias, tá? Elas vão ser nesse sentido. Mas tem um ponto, pessoal, no meio da tempestade, no meio do turbilhão, no meio da crise econômica, no meio de um ciclo de inflação alta, juros subindo, é difícil você ver ali a calmaria, é difícil você conseguir observar o final da tempestade, mas ela vem, tá? A economia brasileira não vai quebrar, tá certo? É resiliente, já passou por desafios muito complicados nos últimos anos, não só o Brasil, como o mundo inteiro, tá certo? Estão mandando figurinhas
enquanto estou fazendo a apresentação. Vê se pode isso, tá certo? Olha só. Então vamos lá, né? Então no meio da tempestade, né, ninguém consegue ver a calmaria chegando. Mas olha só, queria te dar um exemplo. Lá em 2016, quem aproveitou esse topo da taxa Selic, quem falou o seguinte, poxa, legal, hein? Topo da taxa Selic, quem estava acompanhando o mercado já há mais tempo falou, olha, vou tirar aqui, né, os meus ativos, ou seja, o meu barco aqui da segurança, da Marina, né, e vou colocar em ativos que eu possa ganhar aí retorno relevante, tá certo? Quem fez isso, em 4 anos, pessoal, conseguiu ter um retorno nessas aplicações de 300%. Em 4 anos, 300%. Só para te dar uma ideia, quem ficou na Marina, né, quem ficou com o seu barquinho ali, né, na Marina, tudo certinho, conseguiu um retorno de 41%. Agora, quem que você acha que curtiu mais a viagem? A pessoa que pegou o barquinho, foi para alto mar, conseguiu um retorno de 300% em 4 anos, mesmo que passou ali por uns solavancos no meio desse caminho, né? O mar deu, opa, passou umas ondinhas, ou a pessoa que ficou com o barco na Marina ali, fazendo churrasco, parecia um lago no barco. Poxa, aqui, em termos de retorno, a pessoa que foi para o risco, né, que abraçou ali alguns ativos de risco, naquele momento que era propício, onde muita gente estava com medo, conseguiu retorno de 300% em 4 anos, enquanto quem ficou na Marina, no CDI, nos pós-fixados, nos Caxias, conseguiu um retorno de 41% no mesmo período, tá? Poxa, Gui, então eu sempre vou querer esses ativos aí, né, que são mais os criativos e tudo mais. Calma, existe o momento certo. Acenderam-se duas luzes, né? Agora a gente está vendo aí a terceira. Agora, pessoal, o seguinte, a maré subiu, a taxa Selic subiu, certo? Poxa, subiu e ela deve parar de subir aí nos próximos meses, tá? Então, quando todo mundo tá com medo de tirar o barco ali da Marina, o que que acontece? Você tem que tomar coragem e falar, opa, acho que a maré tá parando de subir. Maré tá parando de subir, hein? Maré tá parando de subir, acho que é uma boa hora para tirar o meu barco da minha Marina aqui. Então, quando todo mundo tá, a taxa Selic tá terminando de subir, é uma boa hora de você pegar esse seu barquinho do risco ali, ó, tirar ele de 100% da segurança e colocar ele mais para alto mar, para o risco, tá? Para você angariar esse tipo de retorno, e é isso que está acontecendo neste exato momento. Esse é o terceiro sinal verde para aquisição dos ativos de renda fixa. É a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira, terminando de subir. Que beleza de aprender. Ó, agora foi sincronizado, hein? Aprenderam, pessoal. Aprenderam no terceiro. No terceiro sinal, o pessoal conseguiu aprender. Isso que a gente estava ensaiando aqui antes, ó, há tempo. Tava ficando com dor de cabeça já de troca de luzes, mas agora eles conseguiram acertar, hein? Uma salva de palmas aí, o pessoal conseguiu fazer essa brilhante troca aí, tá certo? Olha só, pergunta interessante do Wellington aqui, enquanto a galera vai dando uma acalmada nos risos atrás da câmera. Ô Gui, como identificar esses momentos, né? O final da maré alta. Wellington, o Banco Central, nossa própria autoridade monetária, né? Ela vai dando esses, digamos, spoilers, né? Toda reunião do Banco Central, que acontece de 45 em 45 dias, regradinha, tem lá regada a café, pãozinho de queijo, né? É definida a taxa de juros do Brasil. E aí, quando define a taxa de juros, o que o Banco Central ele faz? Ele solta um comunicado, tá? Nesse comunicado, ele fala o que levou, né, ele a subir ou manter a taxa de juros ou reduzir a taxa de juros, e ele dá pistas para os próximos meses. E o nosso Banco Central, Wellington, ele já vem dando algumas pistas, né, de que, ó, ele não quer muito subir mais a taxa de juros, não. Então eu vejo que essa maré aí, ó, ela subiu bastante. A taxa Selic saiu de 2% no ano passado para 13,25%. Vai subir um pouco mais aí na próxima semana, só que ela está terminando de subir a maré. O nosso próprio Banco Central vem reconhecendo isso, então muito provavelmente a nossa maré, ela está parando de reduzir. Então, se você acompanhar mais ali, né, alguns veículos e tal, você vai também ter esta percepção, tá bom? O Gabriel falou o seguinte, Gui, mas a previsão da taxa Selic começar a cair é o segundo semestre do ano que vem. Um ano não seria um tempo muito curto para obter esse retorno?
Gabriel, você viu ali no slide que eu coloquei anterior? Você viu que foram 12 meses, né? Os exemplos foram 12 meses antes do primeiro corte de taxa Selic, aquela taxa de retorno de 110%, de 98%, aconteceram exatamente, né, 12 meses antes do Banco Central, né, nossa autoridade monetária começar a cortar a taxa Selic, começar a reduzir a taxa Selic. E aí tem um outro ponto, além disso, tá, Gabriel? Então, julho, nós já estamos aqui no final de julho, estamos falando de agosto de 2023, tá? Além desse fator, né? A gente não pode ter a pretensão ali de atingir as taxas máximas e tudo mais. A gente tem que ir aumentando os riscos aos poucos, tá bom? Não dá para querer acertar a mosca em cheio, mas já dá para a gente começar a ter uma carteira com risco um pouco maior, tá bom? A Jaqueline, para mim é sempre complicado perceber esses momentos, por isso eu tô aqui. Exatamente, Jaqueline. Jaqueline, eu não sei com o que você trabalha, mas imagino que no seu dia a dia seja complicado você acompanhar o nível de taxa dos ativos de renda fixa, certo? Para ver se é um pênalti para o Brasil ou se não é um pênalti para o Brasil. André, tô vendo que estão surgindo várias outras dúvidas aqui. A gente vai responder mais dúvidas amanhã, né? Exato. Então, para você que trabalha, pessoal, fora, fica difícil você acompanhar o nível de taxa, para você falar assim, opa, esse nível de taxa é um pênalti para a seleção brasileira. Quem vai correr para cobrar esse pênalti? Ronaldo Fenômeno. Fica difícil para a gente que trabalha no dia a dia ali, né? Outra coisa, fica difícil ver se o dia tá ficando nublado, né? Se você tá na praia e tá ficando nublado, se tá chovendo, se o índice de medo do mercado tá subindo pra caramba, tá bom? Então, fica complicado você acompanhar isso no seu dia a dia, no seu trabalho. Pô, fica complicado vocês também verificarem se o Banco Central brasileiro tá terminando de subir a taxa de juros, né? Se ele tá ali em um momento que, opa, a maré tá terminando de subir, se a maré vai começar a cair, tá bom? Fica complicado de identificar isso, tá? Então, excelente, por isso que você está aqui. O Luiz, o que aconteceria se neste ponto de maré alta, todos ou a maioria tirarem o barco da marina? Luiz, se todos fizerem isso, o que é extremamente, assim, improvável de acontecer, né? E aí eu sempre costumo dizer, ó, ensinamento importante. Se todas as nossas decisões financeiras e de investimento forem tomadas, né, considerando os cenários improváveis como se fossem os mais prováveis, isso daí é a senha, a regra para as coisas darem errado aí na sua carteira de investimentos. Então a gente tem que entender o que é provável, o que é improvável. Todo mundo comprar esses ativos aí, eu acho que é um pouco é improvável, tá? Mas se isso acontecesse, o preço deles melhoraria muito rápido, tá bom? Bom, agora, pessoal, segurem essa ansiedade aí, porque eu tô vendo que vocês já querem sair comprando, investindo, e eu quero comprar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal. Calma. O que eu falei ontem, antes de ontem? Não é se você vai começar a investir hoje, amanhã, depois de amanhã, que você que começou a comprar hoje falou assim, aí, ó, você que vai começar só amanhã, eu vou ter muito mais retorno que você. Você começou um dia depois de mim, e você tá para trás. Nada disso. Você começar a investir, montar sua carteira de investimentos hoje, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, pessoal, vou te falar, não vai mudar muita coisa não, tá certo? Então pode ter paciência, calma, não é para sair comprando ativo não, a gente ainda tem o dia de amanhã, segure a ansiedade, tá certo? Então o terceiro sinal, ele foi aí, ele foi, eu ia errar um português aqui, ridículo, tá bom? Vamos continuar aí para eu não cometer esta gafe e as professoras e professores de português aqui começarem a me xingar no chat. Tem um ponto, né? As pessoas falam o seguinte, mas pô, Gui, ó, a gente vai ter eleições aí para frente, hein? A gente tá com guerra, Rússia e Ucrânia, isso daí não pode dar uma azedada, piorar a nossa expectativa de retorno, a oportunidade de ouro não pode virar uma oportunidade de prata, de bronze, de latão e tudo mais. Pessoal, quando a oportunidade de ouro apareceu lá em 2016, olha o que aconteceu no meio do caminho. Olha o que aconteceu no meio do caminho. Joesley Day, para quem não lembra, Joesley Day foi em 2017, quando o presidente Michel Temer foi gravado com áudios pouco republicanos, tá certo? Com os irmãos Batista, da JBS, tá? Sabe lá, Friboi, de carne do Antônio Ramos? Do Antônio Ramos, não, do Tony Ramos? Então, né?
Foi aquela gravação, o mercado piorou muito, os ativos pioraram muito, todo mundo achou que ali o Brasil ia passar a desandar, não desandou. 2018 a gente teve a greve dos caminhoneiros. Quem lembra? Postos com filas de combustível extremamente elevadas. Lembra só aquilo? O preço da gasolina estava mais caro do que hoje, tá? Isso em um único mês. A inflação subiu em um único mês. E a gente, além de tudo isso, a gente teve um processo de impeachment no meio do caminho. Incerteza política maior que essa não há, tá? Todos esses fatores, eles aumentaram o risco, né, aquele famoso CDS, momentaneamente. Mas não foi isso, não foram todos esses riscos, né, que eles afetaram a performance dos ativos da renda fixa. Então pode perceber, ó, Joesley Day foi o impeachment foi lá em 2016, Joesley Day em 2017, greve dos caminhoneiros 2018. E quem comprou os ativos da oportunidade de ouro lá em 2016 e carregou até 2019, conseguiu um retorno acumulado de 300%. Então, olha só, mesmo com todos esses fatores negativos no meio do caminho. Então, o meu ponto é, a eleição que a gente está vivenciando hoje, né, pode atrapalhar de maneira pontual, tá certo? Mas não estragar o movimento positivo esperado para os próximos meses e anos à frente, tá? Se você olhar, tiver um horizonte de investimento de mês, eu quero ganhar dinheiro em 1 mês, 2 meses, aí realmente, né, o cenário eleitoral pode atrapalhar. Mas eu não acho que você precise ter um horizonte de investimento de meses. A gente precisa ter um horizonte de investimento de 6 meses, 12 meses, anos. É aí que a gente consegue, de fato, obter retorno muito atrativo. Tá bom? Bom, então as eleições, na minha opinião, elas têm esse efeito pontual e não o poder de afetar, de mudar aí a direção do nosso mercado de renda fixa. Tá certo? Aí algumas pessoas falam o seguinte, ó, essa eleição, Gui, tudo bem, Gui, as outras eleições, né, tudo isso que a gente vivenciou de 2016 para cá, não afetou. Mas agora vai afetar, Gui. Tenho certeza, porque essa eleição vai ser diferente, essa eleição vai ser mais polarizada, essa eleição vai ter briga, meu Deus do céu, eu tô muito preocupada, e esse mercado não vai dar ruim, eu vou perder dinheiro, Gui, pelo amor de Deus. Pessoal, vamos fazer um estudo aqui, então. O que eu fiz? Peguei alguns dados, tá bom? Quando a gente fica muito ansioso, muito ansiosa, muito nervoso, muito nervosa, é hora da gente fazer o quê? Parar. Para então. Respira. Quando você para e respira, né, o que você tem que fazer? O que você tem que olhar? Dados. Você tem que olhar o histórico. Você tem que olhar o que aconteceu no passado, tá bom? Quando você faz isso, aí você passa a pensar de maneira racional. Se você estiver assustada e quiser tomar decisões de investimento, o que vai acontecer? Vai tomar decisões de investimento talvez não sejam tão boas. Quando você estiver nesse estado, para, respira e vamos olhar dados. Vamos olhar o histórico. E eu percebi que vocês agora, nesse início de aula, não é nesse início não, no meio da aula, estão aqui, né, bem preocupados, bem preocupadas. E eu vou continuar com vocês vão continuar comigo aí, eu vou continuar com vocês por vários e vários anos, tá bom? Então eu vou fazer esse papel para vocês. Pensa só. Tá bom, Gui, então a gente está vivenciando uma eleição, eu estava preocupada. Vamos olhar os dados, então? Vou te acompanhar. Perfeito, pessoal. Peguei aqui, simulei 2 pessoas fazendo investimentos na renda fixa desde 2004, tá? Desde 2004. O que aconteceu? A pessoa representada pela linha vermelha, toda vez que ela começava a sentir medo, chegava em ano de eleição, o que ela fazia? Comprava guarda-chuva. Ou seja, reduzia o risco da sua carteira de renda fixa. Ia lá e contratava para sua empresa quem? O Caxias. Colocava só pós-fixado na sua carteira. Colocava um monte de pós-fixado, um monte de Caxias na sua carteira. Já a pessoa da linha amarela, ela falava o seguinte, ela parava, respirava, falava o seguinte, o mercado está com bastante medo. O dia está ficando nublado, a maré está subindo. O que eu vou fazer? Vou colocar meu barco no mar. Tá certo? Vou aumentar o risco da minha carteira de investimentos. Pessoa amarela, na linha amarela, isso. Então aqui, dá uma olhada. A pessoa amarela aumentava o risco da carteira em anos eleitorais. A pessoa da linha vermelha reduzia. Uma estava comprando protetor solar, a da linha amarela. A da linha vermelha estava comprando guarda-chuva.
olha o retorno das duas pessoas ao longo do tempo. A pessoa que comprava protetor solar em dias de chuva, pessoal, ou seja, aproveitava as oportunidades quando todo mundo estava com medo, ela conseguiu um retorno de quase 1.150% no período, tá? O que isso significa? Quase 400% a mais de retorno do que quem, quando estava com medo, tomava decisões precipitadas e reduzia o risco da sua carteira. E aí, ó, olha a diferença em termos de taxa de retorno que isso pode fazer para você, tá bom? Olha a diferença, tá certo? Então, mais uma vez, se você é do tipo de pessoa que fala, é eleição, agora acho que eu vou reduzir o risco da minha carteira, presta atenção nesse gráfico. Olha os dados. Quem fez isso no passado se deu mal, tá? Será que você fazendo isso agora vai se dar bem? Eu, sinceramente, acho difícil, tá bom? Eu estou mais apto a acreditar que a pessoa que, nesse momento de chuva, maré alta, né? Se ela assumir um pouco mais de risco, ela vai ter um retorno melhor, uma taxa de rentabilidade melhor. Perfeito? Bom, agora, né, tem um outro fator que preocupa investidores e investidoras um pouco mais experientes. Você fala assim, poxa, Gui, mas eu sou iniciante. Calma, né? Se você for iniciante e não entender aqui o que esse fator, o que esse slide está querendo dizer, você vai entender rapidinho, tá? O outro ponto que preocupa investidores e investidoras é o fato de que a economia americana, a inflação nos Estados Unidos, está muito elevada, né? Então, poxa, eu que estou todo final de semana lá em Miami, passeando com o carro, já não aguento mais pagar dólares para andar com meu Mustang lá na praia, tá certo? Então, tô brincando, tá, pessoal? Mas os Estados Unidos estão observando a maior taxa de inflação dos últimos 40 anos. E aí o brasileiro fica preocupadíssimo. Fala, caraca, os Estados Unidos estão subindo juros, agora o Brasil vai ter que subir ainda mais os juros. O Gui achou que a maré estava terminando de subir, mas a maré vai subir muito mais, porque os Estados Unidos, Gui, estão subindo os juros. E detalhe, hein? Os Estados Unidos subiram mais uma vez os juros hoje, tá bom? Aí as pessoas, alguns investidores e investidoras falam o seguinte, poxa, Gui, então não vai dar certo a nossa oportunidade de ouro, porque os Estados Unidos eles vão estragar com essa performance dos nossos ativos. Vai tudo ir por água abaixo, né? E pessoal, seguinte, quando a gente vê lá entre 2015 e 2018, o que estava acontecendo na economia americana? Olha a inflação. Olha a inflação nos Estados Unidos. Estava subindo. O que aconteceu com a taxa de juros lá nos Estados Unidos? Subiu. O que aconteceu com o Brasil aqui? Foi ruim para o Brasil? Foi negativo para o Brasil? A gente perdeu dinheiro no Brasil, né? Pô, os ativos da renda fixa apresentaram desvalorização, né? Todo mundo saiu correndo para comprar guarda-chuva? Não. Lá entre 2015 e 2018 foi exatamente o período em que esses ativos de renda fixa apresentaram a maior taxa de retorno das últimas décadas, enquanto os Estados Unidos estavam subindo os juros. Ah, Gui, então significa que os Estados Unidos subiu os juros é bom para o Brasil? É isso que você está falando? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que não é isso que vai acabar, né, com a performance positiva da nossa carteira de renda fixa. Beleza? Porque isso é o medo que muitas pessoas têm, tá bom? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Olha só, né, vou levantar a beleira aqui, porque o pessoal já tá... Amanhã, pô, traga uma pomada aí, um gelzinho, porque, cara, esse cabelo aqui tá difícil, hein, pessoal? Então, qual que é a minha tese aqui de investimentos, né? Por que eu acredito que hoje você entrar na renda fixa, você vai conseguir ter retorno excelente em alguns ativos, né? Alguns investimentos podem te trazer retorno de 30%, 50% e até 70% nos próximos meses. E ó, chega de metáfora, tá? Esse slide aqui é perfeito. Para quem quer a parte técnica, quem quer juntar a parte técnica com a parte da analogia, tá bom? Então, nos próximos 2 anos, eu tenho uma visão de que a performance desses ativos de renda fixa ela vai ser muito positiva, tá? E aí por conta desses 3 fatores. Por conta do ciclo de juros, que é lá a taxa Selic, que foi representado pela analogia da maré alta, certo?
pela percepção de risco, que foi representada pela analogia do dia na praia, tem a loja do seu João, do seu Paulo, tá certo? E pela taxa de remuneração dos ativos de renda fixa, que nos dão um conforto muito grande para comprar, né? É o Ronaldo indo bater um pênalti para a seleção brasileira. Então, esses três fatores, né, esses 3 pontos, eles aí, digamos, sustentam a minha tese de investimentos na renda fixa neste exato momento. Então, um slide bom aí para quem gosta e para quem não gosta de analogia, né? Tá vendo? Então, para quem gosta e para quem não gosta, não precisa ficar brigando ou ficar xingando o outro. Não, tem aqui é material para todo mundo, perfeito? Vamos englobar todo mundo. Então, dito isso, pessoal, vocês estão diante da oportunidade mais promissora de ganhar dinheiro na renda fixa, tá? Mais promissora. Dos últimos tempos, que desde que vocês começaram, desde que a maioria de vocês começou a investir, tá? Então, a categoria mais rentável de investimento dos últimos 20 anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, dos últimos 2 anos. E esse é um evento raro que, quando aconteceu no passado, transformou a vida financeira de quem soube aproveitar essa chance, tá? Se você se posicionar da maneira correta, de fato, você pode ter ganhos superiores aos da renda variável, como a gente viu nos gráficos lá no início. Título público tendo retorno de 70%, 50%, em um ano, acumulando quase 300% de retorno em 4 anos, tá certo? Retorno superior, bem superior ao da renda variável. E para buscar esse retorno, para a gente montar a nossa carteira de investimentos, a gente precisa de um plano, certo? E aqui é um alerta de spoiler para vocês, tá bom? Um alerta de spoiler rápido, certo, André? Rápido, tá bom? Você lembra dessa explicação? Que quando eu ia comprar roupa, antigamente, né? Era, quando eu era aconselhado pelos vendedores, era solteiro, era aconselhado pelo vendedor, pela vendedora da loja, quando eu passei a ser aconselhado pela minha namorada. Então, presta atenção, né? O que acontece hoje no mercado de investimentos? Lembra lá, a loja, eu ia me vestir, o vendedor recomendava as peças mais caras para ganhar uma comissãozinha maior, eu comprava a roupa, ficava igual o Falcão lá do Girassol, tá? Hoje, quando a gente está falando de investimentos, de bancos que te oferecem produtos de investimentos, de corretoras que te oferecem produtos de investimentos, o que acontece? Às vezes, esse vendedor, esse assessor, essa assessora, esse gerente do banco, eles oferecem produtos para você que são mais benéficos para eles do que para você, cliente, tá? Do que para você, investidor e investidora. Então, é por isso que existem analistas independentes, tá? Que são remunerados pelas recomendações de investimento e não pela comissão de produto, tá certo? Eu, Gui, sou uma dessas pessoas, tá? Então, eu aí sou namorado, né, ou namorada, no caso, de investidores e investidoras que precisam de aí a isenção na hora de recomendar investimentos, tá certo? Ó, amanhã, que você não vai assistir jogo, quinta-feira, às 20 horas, Gui, quero carteira de investimentos. O que a gente vai ter amanhã? Ó, a gente vai abrir a mala com tesouro. Que tesouro é esse? Carteira de investimentos, montando uma carteira vitoriosa de investimento em renda fixa, com uma recomendação especial de investimento para você. A gente vai falar de todas essas fatias aqui, ó, que tem numa carteira de renda fixa, tá vendo? Todas, onde você tem que colocar uma? É no criativo, é no despreocupado, é no Caxias, onde que eu coloco? A gente vai falar tudo amanhã, tá certo? Para você, montando uma carteira certinha. E aí eu quero apresentar para vocês agora o plano da década, tá certo? O que é o plano da década? Pessoal, amanhã às 20 horas, né, a gente vai mostrar para vocês aí com mais detalhes, né, um plano completo para você se posicionar diante das oportunidades de renda fixa que estão surgindo nesse momento, e as que ainda virão, tá certo? Que virão várias outras. E aí o objetivo é selecionar entre vários Caxias, despreocupados e criativos, as melhores pessoas, tá bom? O Matheus falou o seguinte, a gente vem aqui, ganha o Gui de namorado, é assim, ao vivo, ao vivaço, ganhou, levou, hein, Matheus? Aí ficou fácil, hein? Então, o objetivo é a gente selecionar ali o funcionário, o melhor Caxias, né? Você abrir um processo de seleção de vaga, selecionar o Caxias, o melhor Caxias que veio fazer a entrevista, o melhor despreocupado,
o melhor criativo, tá? Para quem não sabe, tem um produto ali, né, dentro da Speech, uma série que é o melhor da renda fixa, esse que tá aqui do meu lado nesse vídeo aqui é o Felipe, e aqui o plano da década, área logada com todos os serviços aí que a gente aqui da Speech oferece, tá certo? Amanhã, para quem estiver aqui e quiser participar deste plano, vai ter um bônus exclusivo, tá? Para quem estiver ao vivo aqui. Deixa eu só falar um pouquinho desse plano. Então, olha só, a gente vai construir um plano completo para você se posicionar diante das oportunidades de renda fixa que estão surgindo e que irão surgir, tá bom? Então, ó, em 5 anos você... Em 5 anos, não. Em 5 semanas você vai ter um plano completo e uma carteira completa de renda fixa, tintim por tintim. E, pessoal, não é curso isso daqui, tá? Vai ter recomendação de investimento e tudo mais. Eu sou estrategista de uma casa de análise de investimentos, perfeito? E é recomendação de entrada nos ativos, é recomendação de saída, Gui, quando você acha que é o melhor momento de entrar, quando você acredita que é o melhor momento de sair de cada um dos investimentos, tá? Então, primeiro vai construir esse plano completo ao longo de 5 semanas com aulas ao vivo. Depois, olha só, nesse plano, você vai ter acesso à minha série de renda fixa por 2 anos, tá? Então, todas as minhas recomendações de investimento, todos os meus relatórios semanais, tá? Meu e da minha equipe, tá certo? Que está aqui junto comigo, obviamente, me acompanhando aí, tá? E atualizações sobre o mercado financeiro, economia de todas as corretoras, de todos os bancos, o que é melhor no mercado financeiro inteiro para você. Gui, eu não sei se que é melhor na XP, se está melhor no BTG, se está melhor no Itaú, se está melhor no Banco do Brasil, se está na Rico, na Ativa, não sei, Gui, na Vitro. A gente vai fazer isso para você, te dizer onde estão as melhores e quais são, tá? Então, acesso a 2 anos do meu produto, no melhor da renda fixa, com todos esses relatórios live semanais para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Terceiro, um bônus exclusivo para quem estiver ao vivo aqui amanhã. E além do bônus exclusivo, eu não coloquei aqui uma surpresa, tá? Vai ter, além desse bônus aqui, vai ter uma surpresa, que a gente nem colocou aqui, tá? Que seria o 3 antes do bônus, na verdade. Mas a gente quer fazer uma surpresa dupla para você que estiver aqui amanhã, ao vivo, 20 horas, aqui com a gente. E é o seguinte, você vai falar o seguinte, pô, o Gui tá falando ali, né, que ele faz um excelente trabalho e tudo mais, né, pessoal, todos os materiais, tudo que tá dentro da Speech, lá da nossa série, tudo, a qualidade é a mesma que vocês estão vendo aqui, tá? E superior, tá certo? Por quê? Porque, poxa, a gente cuida bem ali dos nossos clientes, tá? E olha só, você vai falar o seguinte, o Gui vai ficar vendendo o peixe dele falando que é muito bom, que ele é um cara muito bom, trabalhou 10 anos no mercado, fez gestão de 10 bilhões de reais de renda fixa. As pessoas que são as nossas clientes lá, né, na Speech, 87% dos meus clientes que me acompanham deram nota para o nosso trabalho acima de 8, tá bom? Quem que é da Speech, diz aí no chat, né? Quem que é aí da Speech, diz aí no chat e fala se gosta do nosso trabalho ou não. E ó, poxa, as nossas lives aqui, pô, eu assim, a energia da live lá dentro da série, é isso daqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, quem que é aqui da Speech, manda aqui, ó. Poxa, toda a equipe é a Cândida. A Cândida, ó, acho que eu tava falando com ela hoje, hein, lá na nossa live. É nota 10. Poxa, a Cristiane também é. A Lúcia Brasil. Show de bola, hein? Legal, pessoal. Mandando diamantezinho aí. Então, 87% dos nossos clientes que nos acompanham deram nota para o nosso trabalho acima de 8, dentro do melhor da renda fixa, tá? E tudo isso que a gente falou agora com uma condição extremamente acessível, tá? Tem uma pergunta aqui que o Cláudio fez. Qual que é o valor recomendado para iniciar uma carteira de investimentos? Cláudio, com R$50 você consegue começar a investir. Eu, Gui, comecei a investir com R$50 quando eu era estagiário, ganhava R$1.100 e gastava de parcela do apartamento que eu morava junto com minha mãe, 950, sobrava 150 conto. Minha mãe fazia tudo o resto lá, investia 50, às vezes R$30 por mês, já conseguia investir. Então, tudo isso que eu falei aqui, com uma condição bastante acessível. Mas é amanhã, dia 28 de julho, às 20 horas, São Paulina, Fluminense, que não sei quem torce pro Fluminense, que é o quê, não sei também. Se alguém aqui souber, Tricolor, carioca, né? Amanhã, às 20 horas, aqui sem falta. Pega o segundo tempo, tá bom? Então amanhã eu quero todo mundo aqui, tá certo? E, obviamente, essa oferta vai ser por tempo limitado. Por quê? Porque nós vamos construir
um plano com recomendações de investimento e todo mundo precisa entrar para seguir uma linha de tempo, né? Não adianta a gente começar a montar uma carteira, depois entra uma pessoa depois de 2 semanas, 3 semanas, vai cair completamente perdida quando todas as recomendações de investimento já foram realizadas. Chega de spoiler então, certo? Chega de spoiler amanhã. De spoiler é amanhã. Seu primeiro passo já foi dado. Eu te espero para o seu próximo passo. Amanhã tem apresentação da carteira de investimentos de renda fixa e apresentação deste nosso plano, tá bom? O mapa mental para quem... e a recomendação de graça de investimento amanhã. Recomendação de graça de investimento. Quer? Lógico. Quem não quer? Então entra, poxa. Entra amanhã na live e assiste, porque vai ter recomendação de investimento de graça. Não vai ter boleto aqui não para você pagar para ter essa recomendação. Vem amanhã às 20 horas e não vai para o jogo. Quem quer o mapa mental dessa aula, tá? Aí lá, você que ficou mandando aqui, chega de analogia, eu quero gráfico, eu quero coisa técnica. Baixa o mapa mental lá, que agora eu quero ver se você vai gostar ou se não vai, tá bom? Aí depois você me conta lá se você gostou ou não. Mapa mental vai às 10 horas da noite, mais ou menos, segundo o nosso queridíssimo André, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí que este é o verdadeiro momento de entrar aí nos ativos da oportunidade de ouro da renda fixa. E amanhã a gente vai revelar a sua carteira de investimentos de renda fixa. Vai ter recomendação de investimento de graça. Amanhã, às 8 horas, no YouTube. E amanhã, pessoal, eu vou responder todas as dúvidas. O tempo que vocês quiserem. Já falei para minha namorada, falei, não me espera para o jantar, me espere para o café da manhã, porque amanhã que o pessoal vai fazer pergunta pra caraca, tá bom? Então amanhã estaremos aqui até, o André falou, 2 horas da manhã respondendo dúvidas, se assim vocês quiserem. O Vini, que está aqui acompanhando, já deu risada, porque já se enrolou também, não vai conseguir, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Podem assistir o jogo aí, quem queria, quem estava esperando. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês ao longo dessa semana. Amanhã tem mais. Prepara o seu dinheirinho, que amanhã é carteira de investimentos de renda fixa. Um abraço, pessoal, boa noite e até mais.